Olá, caros alunos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com vocês para a gente tratar de mais um assunto da língua portuguesa. Desta vez, nós vamos falar sobre linguagem literária e linguagem não literária. Com certeza, este é um assunto importante para que a gente possa construir uma coisa que é muito caro para todos nós, que é a interpretação textual. Isso é fundamental para que a gente tenha essa base para a questão da interpretação. Saber definir e analisar a linguagem literária e a linguagem não literária. Bem, o que eu quero dizer é que as duas são extremamente importantes. Não há linguagem mais importante que a outra. A linguagem literária é importante para determinados tipos de texto, assim como a linguagem não literária é importante para outros tipos. Por exemplo, vamos colocar aqui, se eu quero informar, passar uma informação específica, importante, que você eu não posso te deixar dúvida do que você quer, então eu uso a linguagem não literária. Porém, se eu quero emocionar, tratar mais da parte estética, da parte mais conceitual das palavras, jogar com as palavras, brincar com as palavras, como a gente já viu aqui, a questão do que é literatura, por exemplo, que é literatura, a arte das palavras. Então, se eu quero fazer isso, logicamente eu uso a linguagem literária, que é uma linguagem que te leva a pensar, te leva à imaginação, te faz pensar sobre o que significa dentro daquele contexto a palavra. Então, as duas são importantes dependendo do que eu quero, qual é a minha intenção. Ok, gente? E agora nós vamos ver quais os gêneros textuais que privilegiam a linguagem não literária. Os gêneros textuais que privilegiam são justamente os gêneros que querem te passar uma informação. Por exemplo, as notícias dos jornais, na internet, as reportagens, os textos didáticos, as propagandas, são gêneros textuais que privilegiam a linguagem não literária. Por quê? Porque eles querem passar uma informação, eles não precisam que você pense sobre ela. Eles querem apenas que você receba essa informação e a compreenda perfeitamente. Porém, a linguagem literária, ela privilegia justamente isso, a sua imaginação, a sua compreensão. Então, quais são os gêneros textuais que privilegiam isso? Vou começar pelo mais conhecido, que são os poemas. Os poemas, eles têm a função de te emocionar, te fazer pensar, né, imaginar. Então, por isso, eles privilegiam a linguagem literária. Mas um erro gritante. Muita gente pensa que apenas os poemas são veículos de linguagem literária, o que não é verdade. A linguagem literária também é colocada em outros gêneros, como, por exemplo, as crônicas, os contos, os romances de ficção, ou os romances de amor, de assombração. Todos esses contos, esses romances, eles usam linguagem literária. Por quê? Porque eles querem jogar com as palavras, transformar as palavras em arte. Isso é linguagem literária. Mas vamos a um ponto importante. A linguagem literária e a não literária têm que diferenças significativas? E aí eu queria que nós pensássemos numa frase específica, que é justamente esta frase aqui. Vamos lá. A moça quebrou a cara. Vejam uma única frase como eu posso ter várias significações. A moça quebrou a cara. Eu posso pensar que é um acidente, que a pessoa teve um acidente e machucou o rosto. Essa é o que eu pensaria de primeira, se não tivesse um contexto por trás. Mas esta mesma frase aqui, a moça quebrou a cara, eu posso pensar que ela se deu mal. Depende do contexto. Bem, isso é linguagem conotativa e linguagem denotativa. Qual a diferença das duas? A linguagem conotativa, ela te leva a pensar, imaginar isso. O contexto é muito importante, viu, gente? Muito importante, porque se você não sabe o contexto, é difícil você saber se essa linguagem é conotativa ou denotativa. Por exemplo, vamos voltar à frase que a gente tinha visto. A moça quebrou a cara. Você vai ver que se eu não sei nada, eu vou achar apenas que ela se machucou. Mas, por exemplo, se eu souber que ela estava numa situação e que se deu mal. Isso mesmo.
conotativa. Agora, se eu literalmente sei que ela se machucou, essa linguagem é denotativa. E eu vou dizer para vocês que a gente também chama isso de plurissignificação. A linguagem literária, ela tem plurissignificações. O que significa isso? Jogando muito significa, é que eu posso, a partir de um contexto, mudar. Vou dar um exemplo ótimo para vocês. Eu posso dizer, gente, eu tenho um gatinho lindo. E aí você pensa, é um gatinho um bicho que a professora Mary tem? Ou a professora Mary está namorando um gatinho lindo? Se for um gatinho bicho, eu estou falando linguagem denotativa. Se eu estiver namorando um gatinho muito lindo, que é um homem, que eu acho um gato, então isso é linguagem conotativa. Gente, a grande verdade da linguagem conotativa e da linguagem denotativa é que elas têm funções diferentes, objetivos diferentes. Toda vez que a gente fala uma coisa, a gente tem um objetivo. Então, se eu quero informar, linguagem não literária. Se eu quero emocionar, linguagem literária. Eu preciso mexer com a emoção das pessoas, eu uso a linguagem literária. Bem, então vamos aqui só para concluir. Objetividade, descritivismo, organização na ordem direta, sem enrolar. Essa é a linguagem não literária. Linguagem literária é uma linguagem que te faz pensar, te emociona, tem conotação, plurissignificação, joga com as palavras, muitas vezes mexe inclusive com a sonoridade das palavras. Essa é a linguagem literária. Qual é o que eu quero para concluir com vocês hoje? Eu quero que vocês organizem um quadro com essas diferenças. Está no livro de vocês. Para que vocês coloquem de um lado todas as características da linguagem literária e de outro lado todas as características da linguagem não literária. Usem essa videoaula para que seja suporte para vocês, mas também use o conhecimento prévio do que a gente já viu na sala de aula, tudo que vocês já fizeram. E aí eu vou dizer para vocês, acabamos mais uma videoaula, muito legal estar com vocês. Daqui a pouco a gente volta, porque é muito importante essa nossa interatividade. Tá bom? Até mais!